Quem decidiu foi vocês, eu não decidi nada, né? Eu quero estar perto da minha família. E é muito duro nós, como pais, ouvir isso. Um dos temas que vocês mais pedem lá no meu Instagram, que é a imigração com filhos. E não existe isso de parcelar 12 vezes, não é isso. Você tem que juntar o dinheiro e pagar numa vez. Tô falando assim, ó, de $20 mil no ano para essas crianças estudarem. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. E hoje eu vou abordar um dos temas que vocês mais pedem lá no meu Instagram, que é a imigração com filhos. E eu tentei explorar o máximo de assuntos possíveis, ou pelo menos os mais pertinentes, mas sabemos que esse assunto é vasto. Não teria como discutir tudo em um único vídeo, por isso eu já convido vocês a me seguir aqui, se inscrever no canal, para não perder os próximos, que eu vou abordar sempre com maior detalhe, não só a imigração dos filhos, né, mas a vida no Canadá no geral e todas as dicas que eu puder compartilhar com vocês. Vou começar com a nossa história, né? Para quem não sabe, eu moro aqui em Calgary, Alberta, no Canadá, já tem 3 anos. Eu vim com o meu marido e a minha filha, que hoje tem 8 anos. E o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês é a comunicação e inclusão dessa criança e desse jovem no Plano Canadá. Quando nós decidimos vir para o Canadá, a minha filha tinha entre 3 e 4 anos, mas ela já entendia. Então nós contamos assim que a gente decidiu e fomos explicando. Na medida que fomos avançando com esse plano, a gente foi explicando por quê ou para quê de cada coisa. Então, por exemplo, nós mudamos de casa para poder economizar essa questão aluguel e tudo mais. Então, ela sabia que a gente mudou de casa justamente para economizar, porque a gente viria para o Canadá. E assim por diante. Então, eu acho que foi muito importante para nossa filha, principalmente nessa adaptação. Ela foi processando todo esse caminho, tanto da decisão, do planejamento, ela de fato fez parte, a gente incluiu ela em tudo e com certeza foi o que nos ajudou a ter sucesso até quando nós chegamos aqui. E ter sucesso não quer dizer que não tivemos as nossas dificuldades, não só no Brasil, mas quanto chegar aqui, ela já pediu várias vezes para voltar para o Brasil. Ela já chegou inclusive a falar que a decisão não foi dela. Mesmo ela sendo tão pequena, ela chegou a falar, olha, quem decidiu foi vocês, eu não decidi nada, né? Eu quero estar perto da minha família. E é muito duro nós, como pais, ouvir isso, porque uma das razões dessa decisão de mudar para o Canadá foi justamente ela, educação, segurança, oportunidades. Mas obviamente que uma criança, um jovem, não vai ter a consciência de que nós temos. Então, é aquilo, é muito difícil, tem as dificuldades falando, não falando, e cada um vai fazer o que é melhor para si e para cada família. Mas, de verdade, eu acredito que quando você inclui o jovem ou a criança na decisão, nesse planejamento, faz com que, enfim, a gente trouxe até uma caixa dedicada para ela. Ela trouxe os brinquedos que ela queria, os livros que ela queria. Eu acho que tudo isso fez muito parte, assim, de novo, de ter uma adaptação com sucesso. Agora eu vou falar dos tipos de visto e passaporte para essa criança e esse adolescente. Geralmente, as crianças e jovens, eles já vêm com visto de estudo, tá? Isso quando o visto principal ele permite. Então, no caso do meu marido, que ele veio estudando um college, eu vim acompanhando ele com o visto de trabalho aberto. Consequentemente, a nossa filha, que já tinha 5 anos, idade escolar, também já veio com o visto de estudos, né, atrelado do meu marido, mas já podendo frequentar a escola. Se você escolher vier, sei lá, uma oferta de trabalho ou coisas assim, também dá direito aos seus filhos ou jovens vir com esse visto de estudo também. Crianças menores geralmente vêm com visto de visitante ou turismo, para poder acompanhar os pais nesse visto temporário, seja de trabalho ou estudo aqui no Canadá. Então eu tô falando de nenéns, eu tô falando de crianças que não estão ainda em idade escolar. E falando de pais que sempre me perguntam que quer vir para cá como turista, enfim, sem o documento para poder trabalhar e tudo mais, eu já adianto que algumas escolas, algumas secretarias, né, de províncias, enfim, eles não aceitam o visto de visitante para poder matricular o filho na escola. Então pode ser que o fato de você estar aqui sem o documento, pode ser que seu filho não possa frequentar a escola. Eu não tenho experiência nenhuma com isso, eu tô falando, de novo, de experiências de pessoas que compartilham comigo essa informação. E um ponto importante aqui que eu coloquei sobre o passaporte. Geralmente, as crianças e os jovens, o passaporte tem a validade diferente do que os adultos. Os adultos são 10 anos,
As crianças, dependendo da idade, têm 2 anos, 5 anos de validade desse passaporte. E o permit dessa criança, né, o visto dela vai ser emitido conforme a validade desse passaporte, mesmo que ela tenha direito a mais tempo. Então, por exemplo, os pais têm um visto para ficar aqui durante 3 anos. Se o passaporte da criança só é válido por 1 ano, o visto vai ser por 1 ano. Nesse meio tempo, você vai ter que estender o visto do seu filho. Então, é muito importante que você mantenha isso no seu radar, seja numa planilha ou no celular, eu não sei, colocar um alarme para você não deixar esse visto vencer, esse passaporte vencer. Sempre renovar antes do vencimento para que não tenha problema nenhum, seja com escola, seja com a questão da imigração, enfim. Inclusive para não perder o direito da saúde pública, tá? Então, o permit, ele é ligado ao passaporte e a saúde, né, o fato de seu filho ter acesso à saúde pública é ligado ao permit / passaporte dele também. Eles não têm ID aqui, como a gente tira, né, ou habilitação, enfim. Então, não deixe isso vencer. E agora, eu trouxe um tópico sobre as escolas, que eu vou falar de forma geral. Lembrando que o Canadá é enorme e as províncias mudam muito uma das outras e até as cidades, questões de horário, tipos de escola, valores. Eu vou dar um geralzão aqui para vocês terem uma ideia. E eu vou começar falando dos tipos de escola, pelo menos os mais comuns, tá? Que é a escola pública, a escola privada, a escola católica pública e a escola católica privada. Existem ou podem existir outros tipos de escola, tá? Mas as mais famosas são essas. E lembrando que a escola católica, seja pública ou a privada, não necessariamente a criança precisa ter o batismo. Se os pais forem batizados, o pai ou a mãe pode usar esse certificado de batismo para poder aplicar para a escola. Claro que tudo que eu vou falar aqui pode ter informações divergentes, porque cada caso é um caso. Mas, no geral, é assim que funciona. Agora, falando um pouquinho da idade escolar. Geralmente, as crianças podem frequentar a escola, seja pública ou privada, católica, enfim, a partir dos 5 anos, que é quando elas começam o kindergarten. Antes disso, elas só podem frequentar o daycare, para aquelas famílias que querem, né? Esse daycare, ele é pago, não existe a opção público. E falando de uma média aqui de Calgary, é entre 500 mil dólares, tá? Pode variar de novo por cidade, província, enfim, mas é bem caro. Pensa que esse valor é por mês. Então, depois dos 5 anos, sua criança já vai frequentar o kindergarten. Então, se você escolher colocar numa escola pública, você não vai precisar pagar a escola. Porém, a escola, para o kindergarten, ele tem um horário de funcionamento diferente. É quase que uma adaptação escolar para essa criança. Então, funciona apenas meio período. Tem escolas que não são todos os dias, tem outras que pode ter de segunda a sexta, mas num horário, por exemplo, como era da minha filha, das 8h40 até 11h35. E esse é um dos desafios de vir com uma criança pequena, né? Cada fase vai ter o seu desafio. A criança que legalmente só pode ficar em casa a partir dos 12 anos, depois que faz um curso, inclusive as escolas acho que dão, que é para ela ficar em casa, tudo mais. Abaixo disso, você vai ter que pagar ou uma pessoa para ficar com o seu filho, ou ficar você, já, sei lá, se você não planeja trabalhar, ou tem uma opção também que é Before After School, que é como se fosse um daycare, uma creche que vai cuidar do seu filho, né, antes do horário da escola e depois que ele sai da escola. Esses programas são pagos, é um valor diferente do daycare e tem algumas cidades que aplicam benefício. Aqui em Calgary a gente tem um benefício porque a minha filha usa, e tem programas que a criança fica dentro da escola, que o Before After School tem lá essa opção. Tem outros que ficam em outro lugar, outro prédio, às vezes perto da escola, às vezes não. Tem crianças que precisam ir com o ônibus escolar até esse lugar. Tem outros que alguém precisa ir lá levar a criança ou buscar a criança. No caso da minha filha, eles mesmos buscam todas as crianças da escola e eles levam para esse local. De novo, esse programa é pago, então é um custo mensal que a família tem que considerar no custo de vida. E para matricular essas crianças na escola, é bem simples, você vai escolher o tipo de escola que você quer, e aí tem os tipos de secretarias de ensino que eles chamam de board. Você vai procurar esse board que você queira. Então, por exemplo, escola pública,
Você vai lá no board da escola pública, da privada, católica, enfim. Lá eles já vão falar os tipos de documentos no próprio site, mas basicamente é passaporte, permit da família inteira, né, do pai, da mãe, endereço, né, contrato de aluguel, justamente porque as escolas aqui são regionais, eles tentam, né, manter as crianças naquela região que elas moram, mas pode acontecer da sua criança ser direcionada, né, ou o seu jovem ser direcionado para uma escola um pouco mais afastado, se não tiver vaga naquela escola. E aí, se isso acontecer, tem a opção dessa criança também ter direito ao ônibus escolar, que também é pago. Eu não faço ideia de quanto é, mas eu dei uma consultada aqui. O ChatGPT tá falando que é entre 100 e 200 dólares por mês. E por falar em vagas, a questão do daycare também é um ponto isso. Não é todo daycare que vai ter vaga para o seu filho naquela região que você precisa. O daycare, né, diferente das escolas, não são regionais. Você pode colocar onde você quiser a sua criança. A questão é a vaga. Inclusive, muitas mulheres ainda grávidas, elas já estão pesquisando o daycare e assim que a criança nasce, já coloca o nome na fila de espera. Tem crianças que nunca são chamadas naquela daycare específica, né, que é muito concorrido. Então isso também é preciso considerar. Agora falando um pouquinho dos custos, e que, de novo, esse tópico vai variar muito, vai depender do tipo de escola que você escolher, da idade do seu filho, e mesmo a escola pública, ela tem alguns custos. Por exemplo, a escola da minha filha, que é pública, né, normal, ela tem uma taxa de papelaria que a gente paga anual, que gira em torno de 200, 250 dólares, e também tem a taxa de monitoria. Então, o que significa, né? No recess, que é a hora do recreio escolar, não são os professores que ficam olhando essas crianças, esses jovens. São pessoas que eles contratam especificamente para ficar ali olhando enquanto os professores também têm um tempo de descanso e de almoço. Então, isso é repassado para os pais. Por ano, assim, eu vou chutar que a gente gasta em torno de 300 e poucos dólares com essa taxa de papelaria, mais esse recess que é da monitoria. Além disso, aqui eles adoram vários tipos de breaks, então vários tipos de mini férias ou férias escolares. E para os pais que precisam manter essas crianças, né, na escola, enfim, existem o que eles chamam de camps. Então, esses camps pode ser tanto no before after school, no daycare, ou atividades extracurriculares, né? E tudo isso é pago, tá? Então, nesses custos, você precisa também pensar se seu filho vai precisar, por exemplo, nas férias de verão, ficar num camp. E aí, gente, é caro, tá? Que isso seria ali no mês de julho, agosto. E, por exemplo, para Elo a gente paga um dos mais baratos e sai mais ou menos 1.500 dólares. Claro que a gente tem um benefício, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas assim, é bem caro. E não existe isso de parcelar 12 vezes, não é isso. Você tem que juntar o dinheiro e pagar numa vez. Sobre as escolas privadas, a gente nunca teve uma experiência pessoal quanto a isso, mas eu tenho amigos que têm filhos em escola, por exemplo, católica, e paga ali, além dessas taxas, paga também algumas questões de material, ou até mesmo uniforme. E assim, tem escolas bem caras mesmo, assim como existe no Brasil. Inclusive, nas famílias canadenses que eu trabalho, a maioria das crianças estudam nessas escolas que são muito caras mesmo. Eu tô falando assim, ó, de 20 mil dólares no ano para essas crianças estudarem, sabe? Então, também tem essa opção. Tem da mais baratinha, a média, mais cara, enfim, tem de tudo. Falando agora dos jovens. Geralmente, então, se seu filho vem para fazer um ensino médio numa escola pública, vai ter ali um livro ou outro, vai ter questões que vai precisar pagar à parte, mas eu acho que uma das coisas mais caras mesmo é pensar em faculdade. Então, se o seu jovem já vem aqui próximo da idade de fazer um college ou uma faculdade, você precisa pensar nisso e também se organizar financeiramente. Claro que os jovens aqui, eles já podem trabalhar. Então, muitos dos jovens, eles trabalham, juntam seu dinheiro. E por falar em custos, eu gravei um vídeo recentemente falando do nosso custo de vida, onde eu menciono alguns custos com a nossa filha. E eu vou deixar aqui no link. Depois que você terminar esse vídeo aqui, você corre lá para assistir se você ainda não assistiu, para ter uma ideia dessa questão do custo de vida. Agora eu vou falar dos benefícios. O Canadá, ele fornece diversos benefícios para as famílias no geral, tá? Não só linkadas a filhos, jovens, enfim, crianças, para pessoas mesmo. E
eles podem ser federais, provinciais ou da própria cidade que você mora. Mas a maioria deles é calculado no seu imposto de renda. Então, a primeira vez que você manda o seu imposto de renda, automaticamente o CRA, que é como se fosse uma receita federal aqui no Canadá, já vai calcular automaticamente e já vai programar esses pagamentos para que você receba em cheque ou na sua conta bancária. Um desses benefícios federais chama Child Benefit. E esse benefício, ele é pago não só para cidadãos, para quem tem PR, mas também residentes temporários. Ele coloca só que você precisa ter 18 meses aqui no Canadá para começar a receber. Então, depois que você fez o seu imposto de renda, passado 18 meses, você vai aplicar no site e depois de um tempo você vai receber esses valores. Inclusive, ajuda bastante, porque, por exemplo, para Elo, uma média, tá? A gente ganha ali em torno de $400 por mês. E isso tem famílias que acaba ajudando no pagamento, seja de daycare, dos camps, atividades extracurriculares, fraldas, enfim. Realmente é uma ajuda muito boa. Nós temos também aqui em casa um benefício da província e um da cidade que também tem, né, a ver com relação à escola, daycare. Então, a questão é, dependendo da idade do seu filho, a cidade ou a província que você decidir, ele vai ter esses benefícios que vai te ajudar a pagar, seja daycare, o before after school, enfim, se vocês também quiserem vídeo com relação a isso, me fala aqui, comenta aqui, que eu trago mais notícias sobre. Bora falar sobre o inglês, né? Não tem como ignorar esse tópico. Eu sei que é uma das maiores preocupações, não só das famílias, dos adultos que estão planejando a imigração, mas também das crianças e dos jovens quando elas sabem que vão vir morar aqui no Canadá. Isso porque não importa se essa criança já estuda no Brasil, nada se compara à imersão daqui. Então não vou falar que não adianta de nada, mas quase que não adianta de nada. Olha, até nós adultos sentimos isso. A gente estuda a vida inteira. Tem um inglês legal no Brasil, mas chega aqui parece que a gente não sabe nada. E claro que com o tempo você vai melhorando, assim como seus filhos, os jovens, mas tudo no seu tempo, né? Então, primeiro de tudo, eu quero falar que não se cobre, não cobre o seu filho, enfim, porque realmente cada pessoa vai ter um tempo de aprendizado. Tem pessoas que têm mais facilidades do que outras. E outra coisa que influencia muito também é se na roda ali de convivência dessa criança, desse jovem, a quantidade de brasileiros, por exemplo, que vai ter. Então, chega na escola e tem lá 20 brasileiros na mesma sala desse seu filho ou sua filha, obviamente ele vai demorar um pouquinho mais para poder absorver o inglês, já que até nós, né, nos sentimos mais confiantes falando em português, então a gente tudo vai querer falar português primeiro para depois usar o inglês. Já ao contrário, né, que foi o que aconteceu com a minha filha. Quando ela chegou na escola dela, só tinha ela de brasileira. Então, no primeiro momento é duro, porque ela vai ter que se virar, ela teve que se virar, na verdade. Ela não tinha com quem falar português. Algumas pessoas falavam espanhol, mas não era a mesma coisa, também não tinham tantas. A parte boa foi que logo ela evoluiu com esse inglês, porque a imersão foi 100%, já que ela passava bastante tempo nessa escola e no before after school dela sem falar nada de português. E só falava português quando chegava aqui em casa. Algumas escolas, eles oferecem um programa que é o ESL, que é o English as a Second Language, que é justamente para dar aulas de reforço, vamos falar assim, para essas crianças ou para esses jovens. Geralmente, essas salas têm para as crianças um pouco mais velhas, tá? No kindergarten é difícil ter, porque na verdade todos estão ali aprendendo meio que junto. E olha, eu não vou mentir, no começo é muito difícil. Para os pais, para a criança, para o jovem, tem toda aquela questão da não conseguir se comunicar, não conseguir se expressar. Você precisa falar, nem que seja pedir para ir no banheiro, e as crianças não conseguem. Tem até uma dica, né, que se a criança ela for um pouquinho mais jovem, você pode fazer cartões colocando ali banheiro, água, sei lá, ligar para a mamãe e colocar alguns símbolos, e a criança no início ela pode usar esses cartões para poder mostrar para a professora o que ela precisa. E assim como nós, né, tem essa questão da barreira do idioma,
e que mesmo que as crianças e os jovens absorvam mais rápido que nós, não deixa de ter dificuldades, tá? A gente tem que pensar nisso. Mas também não pode simplesmente não vir para cá porque a criança não fala o inglês. Esse não é um problema. Até porque o Canadá é feito de imigrantes. É um país com milhares de imigrantes e a maioria das pessoas estão acostumadas e os professores geralmente estão preparados para receber essa criança que muitas vezes não fala o idioma. Contando aqui, né, a minha filha chegou com 5 anos, não falava nada de inglês. Como eu falei, na escola dela só tinha ela de brasileira, falando português. Com uns 3 meses, mais ou menos, a gente já via que ela conseguia se comunicar. Ainda não sabia algumas palavras, questões de vocabulário. Com 6 meses, isso já aumentou, assim, exponencialmente. Ela já estava fluente no inglês. E depois disso, foi assim... Hoje, né, com 3 anos, já pergunto se ela nasceu aqui. Ela não tem nenhum traço, nem de sotaque, nada. E realmente as pessoas acham que ela nasceu aqui. Inclusive, agora está invertendo. E aí, as dificuldades, né, de manter o português, porque eles começam a se sentir mais confiantes, que tem mais vocabulário para usar em inglês do que em português. E em casa sempre foi português e vai continuar sendo. E agora a nossa luta é manter o português e ensiná-la tanto ler, escrever corretamente em português. Então, em algum momento aí, esse jogo ele vira. A criança, se for menor ainda, é mais difícil, não é impossível, de manter o português, de ensinar como que fala e tudo mais, mas é luta atrás de batalha. Agora vamos falar da parte emocional. É muito difícil, não tem como negar, não só para eles, mas para nós também. Principalmente para aquelas crianças ou para aqueles jovens que sempre foram muito apegados à família. Muitas vezes os avós tomavam conta, né, deles lá no Brasil. E chega aqui, só tem o pai e a mãe e os irmãos, às vezes se tem irmãos, mas é aquilo, tão longe, com tanta saudade, não sabe exatamente o dia que vai ver mais esses familiares. E a gente usa e abusa aqui dos vídeos, a gente liga bastante, a Elo brinca com a prima menor dela pelo telefone mesmo, elas brincam de boneca, enfim, a gente tenta aqui manobrar da melhor forma. A gente ainda não conseguiu voltar para o Brasil nesses últimos 3 anos, mas a gente sabe que ela sente muita saudade. E assim, né, realmente só vai melhorar essa situação da parte emocional quando eles começam a aprender mais o inglês, se sentir parte do dia a dia, podendo se comunicar plenamente, conhecendo os lugares, se sentindo parte disso tudo, desse país, né, gigante, com uma cultura tão diferente. Tem a questão também dos primeiros amigos. Eu acho que isso ajuda muito a parte social, principalmente adolescentes. A gente sabe que já é difícil no Brasil, então a partir do momento que eles fazem os primeiros amigos aqui, realmente isso ajuda bastante. Os menores, né, depois dos primeiros amigos, eles já querem ir mais para a escola. E assim, eu acho que nós como adultos responsáveis, a gente precisa muito estar próximo deles e entender se em algum momento eles vão precisar de ajuda, se eles estão precisando conversar com alguém, seja um psicólogo, ou se tem alguma questão de medicamento, enfim. Seja aqui no Canadá ou até mesmo no Brasil. Quando a Elo chegou, ela fazia algumas sessões com a psicóloga dela do Brasil ainda online. É um pouquinho mais difícil porque ela era menorzinha, mas ela fazia em português. E tem muitas profissionais também profissionais brasileiros que atendem aqui no Canadá. Então é uma opção também para entender qual que é o momento de a gente pedir ajuda, né? Como família deles, e de todo mundo estar atento. E agora, será que ainda vale a pena, depois de tantas dificuldades, tantos desafios, né, essa imigração com filhos? Minha opinião honesta e sincera é que sim, ainda vale a pena, mesmo passando por tantas dificuldades. Eu vou falar com base na nossa experiência, claro. Eu acredito, né, eu vejo, para quem não sabe, eu, além de mãe e de ter a minha filha, eu também sou babá. Então eu tenho 24 horas por dia praticamente, crianças jovens ao meu redor. E eu vejo que as crianças aqui, os jovens, eles são muito livres. Eles têm essa liberdade de estar andando, de pegar ônibus, trem, Uber,
de não ter essa falta de segurança que nós temos no Brasil. Muitas crianças andam para a escola sozinhas. Isso ali mesmo com seus 8 anos, 9 anos, elas já vão sozinhas para a escola. E as crianças, além de livres, elas são autônomas, elas conseguem fazer e resolver tudo que elas precisam. Elas são incentivadas desde muito cedo a fazer, enfim, tudo sozinha. Então eu acho que esse tipo de criação aqui é muito bacana. Realmente, a Elo ela é uma criança muito mais livre. Aqui ela brinca todos os dias, principalmente no verão, quando ela sai da escola. É parquinho todo dia. Antes, em São Paulo, a gente não tinha isso. Era de casa para o trabalho, escola. Somente nos finais de semana, né, a gente conseguia fazer alguma coisa. Tem as piscinas, tem toda essa vida, né, presente com a natureza. Eu sei que tem pessoas que já vivem isso no Brasil, mas não era a nossa realidade. Então tem toda essa filosofia, né, toda essa qualidade de vida realmente é bem diferente para nós. Mas também tem muitas famílias voltando para o Brasil, porque realmente não se adaptaram, as crianças não conseguiram se adaptar, os jovens sentem muita falta da família, e tem também esse ponto, né, negativo de você criar os seus filhos sem a convivência da família, sem aquele almoço de domingo. Muita gente acredita que não está construindo ali, não tem as raízes. E eu entendo, respeito, realmente eu entendo que o Canadá não é para todo mundo. Não acho que isso dê certo para todas as famílias, mas também acredito que você só vai saber se vai dar certo para você ou não, ou para os seus filhos, se você tentar. Eu sempre brinco, né, aqui em casa, que tudo bem se a gente não conseguir o PR, se a gente tiver que voltar para o Brasil. Tá tudo certo, nada foi perdido. Desde as mínimas experiências, tudo isso que a gente viveu aqui, que a gente conheceu, expandiu a nossa cabeça, mas principalmente essa autonomia, a autoconfiança da minha filha e essa fluência dela no idioma, no inglês. Eu acho que, assim, maravilhoso, e acredito que todos tenham que tentar, quem tem vontade tem que fazer acontecer sim e descobrir na prática se é pra você ou não. Não tem outra forma de descobrir, né? E é isso, minha gente. Eu vou ter que encerrar. Eu acho que já ficou longo. São muitos assuntos mesmo que eu poderia abordar aqui. São muitos detalhes. Mas eu gosto muito de compartilhar isso com as famílias, porque era uma das minhas maiores dúvidas quando eu tava pesquisando e planejando para vir pro Canadá. Por favor, comente aqui se esse vídeo te ajudou ou se você tem dúvidas, quais que são, sugestões de temas, né, que eu posso abordar aqui, não só linkados aos filhos, mas os desafios ou, enfim, qualquer coisa que vocês queiram. Então, não esqueça de curtir aí também para me ajudar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!